Hoje nós vamos trabalhar com o React mais uma vez, estamos na temporada do React. Vamos abordar o tema FET, né, o método FET que a gente utiliza, né, para fazer ali a conexão, né, a comunicação com uma API. Pode ser API externa, pode ser uma API, né, própria, né, sua mesmo que você construiu. Então o método FET é importante para a gente fazer essa conexão, tá? Nós vamos ter aqui então alguns exemplos e, né, nós vamos evoluir aos pouquinhos, né? O pessoal que acompanha aqui as nossas lives já sabe, né? Já sabe a dinâmica, como é que funciona, né? Eu trago, né, os exemplos simples e depois a gente vai dificultando conforme a gente vai avançando aí, certo? Então nós vamos começar com o mais simples primeiro e nós vamos fazer aqui algumas comparações, né, com o JavaScript puro, tá? Só para a gente entender como que vai ficar, né, essas partes aqui do FET, tá? Então nós vamos falar do método FET. Eu vou construir aqui, daqui a pouquinho a gente fala do app.jsx. Eu vou construir aqui então os componentes. Aqui então o primeiro componente, vou chamar ele de FET básico, tá? Colocar aqui, eu troquei ali, né? FET básico.jsx, tá? Nós vamos ter aqui então um componente, né? Nós vamos criar aqui o nosso primeiro componente para fazer a conexão com a API ali do JSON Placeholder, tá? Então essa API aqui é uma API pública, né? A gente consegue utilizar para testes, funciona direitinho em cima desse modelo, em cima desses exemplos que a gente trabalha aqui, você consegue construir o de vocês aí, tá? Então nós vamos construir aqui o nosso app, né? O nosso componente, né? A parte aqui do React, vai ter um pedacinho aqui que a gente vai fugir e depois vai chegar lá no JavaScript puro para a gente entender a questão do callback, tá? Nós vamos falar aqui do callback porque é importante. Tem uma parte aqui, né, do método FET que ele vai, né, ter ali o callback dele, vai ter o ponto .den, vai ter o ponto .cat, né? No caso aqui a gente só vai utilizar ali o .den, né, um básico aqui do básico para a gente começar, mas é importante você saber o que é um callback, como que funciona, como é que a gente trabalha com ele para conseguir avançar, conseguir evoluir, tá? Então na parte aqui do callback a gente volta lá, vai lá no JavaScript puro, faz ali um exemplo para a gente entender, certo? Então assim a dinâmica, né, fica mais fácil da gente entender, certo? Vamos ter aqui então o import. Esse import aqui então nós vamos utilizar o useEffect. Tá? Acha aí o useEffect, coloca ele aí, já vem do React. Quando você cria aí o projeto, não precisa instalar nada, ele já vem pronto, certo? UseEffect. Para resumir, para ficar fácil de entender, tá? Para ficar fácil de entender para que serve esse hook, que é uma função especial do React, é muito simples. É só você pensar assim: quando aconteceu uma ação, aconteceu algum evento, aconteceu alguma coisa, aciona um gatilho, certo? É isso daí que o useEffect faz, tá? Não precisa decorar aí os textos mais complexos, né? Às vezes você pega na literatura, tem um texto comprido ali falando um monte de coisas e no final das contas é um evento que você vai, né, uma ação, vai acontecer alguma coisa, em cima dessa ação, em cima desse evento vai acontecer ali um gatilho, né, e vai acionar ali então o useEffect, tá? useState para apresentar as informações na tela, no navegador, e useEffect para a gente conseguir trabalhar com a questão do gatilho, tá certo? Ah, tá, minha esposa tá fazendo aqui o setup dela aqui também, né, nas ferramentas que a gente tem para poder fazer, né, a mediação aí, a gente conseguir atender o pessoal, tá? Vamos lá então, vamos seguindo aqui, daqui a pouco a gente para conversar, tá? Já já ela tá chegando aí, tá? Vamos lá então, construir aqui então uma function, né, o FET. Coloca aí então, vou colocar, chamar de FET básico também. Tá, o nome do nosso no nosso componente é o nome do arquivo que eu criei ali, tá? Nós estamos acostumados, né? Sempre fazer assim, né? Você pega lá e faz assim, export default, certo? Só que hoje eu não vou fazer assim porque eu não sou, né, um cara que só pensa que só tem uma forma de ser feito ali as coisas, né? Não tem só uma forma, você consegue fazer de formas diferentes o algoritmo, tá? Vou colocar aqui o export aqui embaixo, o export default FET básico, tá? Então nós vamos exportar aqui na parte de baixo e deixar o código mais limpo ali em cima, certo? Não tem só uma forma de ser feito, o algoritmo você consegue fazer de formas diferentes, tá? Não fica engessado, né? Não tem aquele pensamento antigo, né? Eu sempre fiz assim e vou continuar fazendo desse jeito, tá? Existem formas diferentes de fazer a mesma coisa que vai resolver ali o problema e às vezes, né, a partir do momento que você muda o seu pensamento, né, as coisas também podem fluir melhor, tá? Vamos lá então colocar aqui o useEffect. Hoje aqui nesse exemplo não tem o useState, só o useEffect. Então aqui dentro do effect nós vamos colocar aqui uma função. E aqui dentro dessa função de seta nós vamos colocar aqui o FET.
tá? Um método fetch para fazer isso daí pra gente, tá? Ele vai fazer o que? Ele vai fazer a conexão, a comunicação lá com a API, certo? Aqui no método fetch, né, eu deixei o mouse aqui em cima para aparecer aqui as informações, né, o método fetch, né, e quando você utiliza aqui o fetch, você vai ter então a promise, né, a promise é um objeto que vai retornar. A promise ela tem 3 estados, né, pendente, né, ela tem executada ali ou rejeitada, né, não é isso? Resolvida, né, resolvida ou rejeitada, então tem 3 possibilidades de ter ali uma situação ali da promise. E nós temos também, né, no método fetch, nós temos os callbacks. Então nós vamos parar nesse momento aqui, só para a gente falar do callback rapidinho. Já trouxe aqui um exemplo, então não vai gastar muito tempo. Nós vamos falar aqui do callback para a gente entender, né, entender como que funciona isso daqui, tá? Nós vamos colocar aqui um callback, né, um JavaScript puro, para a gente entender a questão do callback, tá? Vou construir, deixa eu ver aqui onde que eu vou construir. Eu vou construir na raiz aqui, tá? Para ficar mais fácil da gente entender. Vou colocar aqui exemplo. Não, vou colocar callback mesmo, callback.js, tá? Callback.js, deixa eu só ver aqui o terminal, onde que ele ficou. Colocar aqui um dir, deixa eu ver se ele vai aparecer aqui, callback.js, certo? Esse daqui, tá? Para depois a gente conseguir executar, tá? Senão dá erro aí na hora que a gente for executar. Então nós temos aqui um callback, tá? Um callback aqui em JS puro, só para a gente entender o que é um callback. Vou construir aqui uma function, saudar. Aqui nós vamos ter, né, 2 informações. Nós vamos colocar aqui o nome da pessoa e vamos colocar aqui o callback, tá? Só fazer uma pequena lembrança aqui do callback, tá? A gente já tratou de callbacks aqui nas nossas lives, tá? Utilizamos ali o JavaScript puro, utilizamos ali o TypeScript, já falamos sobre isso, tá? Mas só para a gente fazer esse link, né? Só para a gente fazer esse link aí, conseguir linkar o que é um callback e junto com o método fetch, tá? O cachorro tá aqui na sala também, né? O dog nosso aqui, né? O novo mascote, a mascote, né? Uma cachorra, tá? Então por isso que tá latindo aí. Ela é um bebezinho ainda, gente. Então, ela não sabe o que faz, tá? Uma hora ela cresce, ela aprende que não pode latir durante a live, tá? Vamos lá então. Nós temos aqui então uma função, né? Saudar, você vai passar 2 parâmetros. O que você vai passar aqui não importa, tá? São 2 parâmetros. Até então aqui não faz diferença. Se eu colocar aqui, ó, minha função, funciona, tá? Aqui eu coloquei callback para você entender que aqui a gente vai colocar um callback, tá? Vamos lá então, aqui vai ter um callback, então nós vamos passar um callback e vamos passar ali um nome. Vou colocar aqui um console.log, aqui eu vou colocar ali uma saudação, olá, e depois aqui fazer a concatenação com o nome, certo? Então vou ter aqui um pequeno texto aqui, só uma palavra, né, um olá, uma saudação, né, e o nome da pessoa. Então a gente vai trazer isso daqui depois. E depois a gente vai utilizar ali o nosso callback, tá? Então vai ser uma função que a gente vai passar aqui. Quando a gente monta uma função, que nem o saudar, nós temos aqui os parâmetros e nós temos, né, o que a gente envia para esses parâmetros. O que você envia para esse parâmetro, né, é um callback. Né, aqui no caso, né, vai ser um callback. Callback é uma função também, tá? Então nós vamos criar uma função, mais uma função, despedir, uma função chamada despedir, tá? Nós vamos colocar aqui um console.log e parece que o vizinho voltou aí, né, fazer barulho, né? Tá? Mas por enquanto tá tranquilo, né? Vamos ver até que hora a gente aguenta aí, tá? Vamos lá então. Tem aqui a função despedir. Tá? A função despedir, essa função vai ser direcionada aqui para esse parâmetro que a gente chamou de callback. Você pode chamar o nome que você quiser, tá? Vou colocar aqui então saudar, né, a função que a gente criou. Aqui eu vou colocar meu nome e depois eu vou colocar ali a outra função que é o despedir, tá? Não precisa colocar o parênteses aqui, tá? Só o nome da função ali já basta. Ou você pode também, né, criar a função, jogar toda ela aqui para dentro também, tá? Tanto faz aí do jeito que você quer fazer, né? O importante é que você vai passar uma função aqui dentro, tá? Essa função vai ser capturada aqui no callback, o callback vai trazer isso daqui pra gente, né? Vai ser executado aqui. O que ele vai executar vai ser o nome que a gente passou e mais isso daqui, certo? Vamos executar aqui então com o Node. Vou limpar a tela, né? Ele tá ali mesmo, né? Callback, é o Node, né? Faltou o Node aqui, né? Node callback.js, tá? Então executou aqui pra gente, né? Trouxe ali o olá, Marcos, né? O olá é só uma pequena palavra que a gente colocou, o nome aqui é o conteúdo da variável e trouxe ali o tchau, né? Trouxe aqui o conteúdo do
despedir, certo? Então entendemos o que é um callback, fica mais fácil a gente seguir agora, né, com o método fetch, porque nós vamos colocar ali o then, né, vamos colocar o then, tem a parte do catch também, mas a parte do catch a gente não vai fazer, né, esse exemplo aqui é o exemplo mais simples, né, o mais tranquilo aqui, depois a gente evolui, né, faz ali o tratamento corretamente, tá? Então vamos voltar aqui no fetch, né, vamos voltar aqui no fetch, para a gente poder terminar esse exemplo aqui, depois a gente para conversar, tá? Minha esposa está fazendo aqui a mediação, daqui a pouquinho a gente para, só para a gente não perder o raciocínio, tá? Vamos voltar aqui então no fetch, né? No fetch nós vamos ter aqui o HTTPS, né? Colocar ali dentro, né, da aspas, HTTPS de security, porque é uma API que ela está na web, JSON placeholder.type type, né, com i, code.com/posts, tá? Vamos só conferir essa API se eu coloquei o endereço certo, tá? Vou colocar aqui no navegador só para a gente ver aqui o que ela vai trazer, tá? Então ela vai trazer isso daqui, tá? É uma API para teste, tá? Então aqui é o Loren, né? Isso daqui é coisa com coisa, não fala nada com nada, né? Isso daqui é só para testar, certo? Então você tem aqui umas propriedades, essas sim, né? Você consegue utilizar aqui tranquilamente, mas o texto aqui você tá vendo que é só para alegoria, né? Só para enfeitar ali, não ficar vazio. Então temos aqui as postagens, né? Tem todas as informações aí certinho. Então essa daqui é a API que a gente vai utilizar. Nós vamos fazer aqui a comunicação com a API, certo? Utilizando aqui o useEffect. Então na hora que a gente abrir a página, abrir aqui a nossa, né, o nosso aplicativo, o nosso site, né, como queiram chamar, vai executar isso daqui pra gente, porque está utilizando aqui o useEffect. Não, a gente não colocou nenhum botão nem nada, só vai executar. Depois aqui ó, nós vamos colocar o ponto .then, tá? Aqui que é o nosso callback, certo? Então aqui você vai ter ali o then, né? O then aqui, ó, o que vai acontecer? Você vai ter então, numa situação de promise, né, o callback vai executar quando a promise for resolvida. O callback, né, vai executar quando a promise for rejeitada, e o outro aqui, né, a promise for, né, ela tiver ali como, né, pendente, né, como quando ela tiver... A gente vai utilizar depois um outro exemplo, vai ficar mais fácil de entender por que ela vai ficar pendente, tá? Depois a gente vai fazer isso daí. Nós temos então 3 situações, pendente, resolvida, rejeitada, certo? Então nós temos aí 3 callbacks que a gente pode trabalhar. Vamos, né, 3 situações. Vamos colocar aqui uma função de seta, colocar aqui o response, né, para capturar ali, né, o conteúdo que a gente vai pegar, né, dessa comunicação aí. Vamos colocar aqui o response.json, tá? Colocar aqui o JSON para retornar ali em JSON, para a gente conseguir trabalhar com os dados, tá? O JSON também é uma outra promise, tá? Nós vamos ter depois aqui, ó, você pode colocar um outro then aqui também se você quiser, tá? Nós vamos colocar aqui mais um then, né? Você pode colocar até o mesmo nome aqui, ó, a mesma propriedade, né? O mesmo parâmetro, nome que você colocou, response, mas eu não vou colocar response, eu vou colocar aqui como data, vou chamar como data. Você pode utilizar o mesmo nome ali, mas, né, é interessante você colocar um nome diferente para saber que são partes diferentes aqui do código. Vamos ter depois aqui um console.log. A gente vai visualizar isso daqui lá no terminal, tá? Não vai aparecer na tela ali pra gente. Dados recebidos, tá? Dados recebidos. Depois aqui, data, né? Os dados que nós recebemos lá dessa comunicação com a API, certo? Depois aqui então, né, vai ter o fechamento. Depois aqui, ó, depois da chavinha, né, que é a parte aqui do bloco de comandos, né, da função de seta que está dentro do useEffect, nós vamos colocar aqui então uma vírgula, e aqui é a estrutura de um vetor vazio, tá? O vetor vai estar vazio porque aqui a gente não está salvando conteúdo, salvando numa variável, e a gente vai ficar trocando esses valores aí. Então vai ser no momento da execução, né, que carregar aqui o nosso componente, né, da criação, da montagem dele, como queiram chamar, aí já vai trazer essas informações para a gente, tá? Depois aqui vai ter o return, né? Vamos ter aqui o return, colocar aqui uma div, né, para armazenar ali as informações para a gente, e vamos ter aqui o H2, né? Colocar aqui o fetch básico, né? Básico, volta lá, meu teclado aqui, esqueço, né? Todo dia, né, acontece isso, né? O pessoal já está até acostumado aí, né? O que acontece daí com o meu teclado aqui. Vamos ter aqui o P, abra o console para ver os dados, tá? Vai aparecer isso daqui na tela para a gente saber que tem que abrir ali o DevTools, certo? A gente vai ver ali pelo DevTools essas informações. Fizemos aqui então, né, o nosso componente. A gente vai fazer agora então,
né, o nosso app.jsx, né, para a gente conseguir fazer a visualização ali. Então nós vamos ter aqui, ó, um import. Esse daqui vai ser o FAT básico, né? Aqui nós podemos, né, fazer o import. Vamos fazer só o import aqui, né? A gente já falou sobre os imports aí em umas outras lives, né? A questão da modulação, né? Tem import que você utiliza chavinha, tem import que não utiliza chavinha. Já falamos sobre tudo isso daí, tá? Tem a ver com a forma como você está exportando, né? Exportando, né, desse arquivo aqui, tá? Exportando como default, né? Então você consegue fazer o import desse jeito, tá? Vamos criar aqui então uma function app, né? Vai ser aqui o nosso app. Só para não ficar bagunçado ali, eu vou colocar aqui no return, né? Nós vamos colocar aqui dentro do return, né, uma div. Você tem que ter ali a div, né? Senão não vai aparecer nada das informações. Vou colocar aqui o style. Esse style aqui é só para não ficar grudado no cantinho, né? O page, né? Page, colocar aqui 20. Só para não ficar grudado. Vai aparecer depois na tela isso daqui, ó. Abra, né? Abará não, né? Abra o console para ver os dados, certo? Então vai aparecer no navegador essas informações para não ficar grudado, né? Fica bem rente ali do lado esquerdo, né? Fica bem rente do lado esquerdo. Deixa eu só fechar a janela aqui, né? Porque tá passando agora o carro, acho que é o carro da Cândida, tá passando lá na rua agora, né? Aqui é terrível, né? O barulho aqui não tem jeito. Vamos lá então. Colocar aqui o nosso componente, né? Aqui vai ser então FAT básico. Acha ele aí, né? FAT básico, tá? Que é o nosso componente para a gente conseguir visualizar isso daqui, tá? Estamos fazendo, né, o export default aqui embaixo, então eu vou fazer aqui também nesse daqui, tá? Export default app, certo? Então um pouquinho diferente aí do que a gente está fazendo, né, nessas lives aí de React, tá? Tô colocando aqui de baixo para a gente conseguir, né, ter um código mais limpo aqui em cima, tá? Então esse daqui é o FAT básico. Vamos executar aqui então, né, o servidor, né, do React. Colocar então o npm run dev para executar aqui para gente. Vou abrir agora então, né, o nosso HTML, né, o navegador ali, né, segura o Ctrl, dá um clique. Então ele vai trazer aqui para gente, tá? Vamos só colocar um pouquinho mais para cá. Então aqui, ó, só para não ficar grudado no cantinho, né, coloquei ali um page 20 só para trazer mais para cá, tá? Vamos lá então no DevTools, aqui na ferramenta do desenvolvedor, no console. Vamos dar uma olhada aqui então, vou expandir mais um pouco, tá? Para a gente conseguir visualizar aqui as informações. Eu vou atualizar aqui, né, para limpar ali, certo? Então trouxe aqui, né, as informações, né, as postagens que tem lá na API, certo? Então trouxe todas as informações aqui. Então é isso daqui que o método FAT faz pra gente, tá? Então ele vai fazer essa possibilidade de você se comunicar com a API. Então é o método FAT que vai fazer isso daí pra gente, tá? Então aqui tem centenas de postagens, né? Tem, né, um array aqui em cima, tem outros aqui embaixo, tá? Então tem bastante coisas aí, tá? O que tem aqui dentro não importa, tá? Nós estamos estudando o método FAT, tá? No outro momento a gente volta a falar, né, sobre esses conteúdos aí, tá? Então esse daqui foi o primeiro exemplo. A gente vai partir para o próximo exemplo. No próximo vocês vão ver ali, né, a gente vai evoluindo aí conforme a gente vai avançando aqui nos exemplos, tá certo?